Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Sou Rafael Dalla e estou aqui com o nosso grande expert, o Ariel Salesforce. E aí, Ariel, E aí, belezinha? beleza? Ariel Dornelles, né? Eu tenho que respeitar o sobrenome também, né? Cara, resolvi trazer um assunto, a gente conversou já sobre licenças do Salesforce e resolvi trazer um assunto aqui para a gente conversar hoje um pouco mais específico, porque a gente já trouxe alguns cases sobre isso e acho que é legal de a gente conversar, que é como lidar com o Salesforce na hora de expandir a minha empresa para franquias. E eu sei que tu tem um case aí na tua prateleira aí de cliente que estava tendo uma conduta não tão adequada, mas vocês conseguiram ajeitar aí, conseguiram pegar eles e ele tava quase largando o Salesforce, né, em função disso, mas tu conseguiu reverter ali o processo e auxiliar. E queria te começar já te perguntando como é que é possível a gente usar o Salesforce, principalmente em função de custos, né? Porque a gente sabe que o Salesforce tem um investimento alto para a gente usar. É possível usar o Salesforce de uma forma financeiramente sadia com franquias também? Esse aí é até é um cenário que a gente tem visto com uma certa frequência, assim, né? E aí eu acho que esse episódio também, esse assunto que a gente está falando é meio que um complemento desse de licenciamento. Com certeza a gente vai estar falando muito de licenciamento aí ao longo dessa conversa. Mas, assim, é possível, né? A gente tá aqui para ajudar nesse cenário. Esse case que tu mencionou, né? Teve um cliente nosso onde não estava sendo financeiramente viável para ele o projeto Salesforce para escalar para as franquias. Então eles estavam com o Salesforce implementado na matriz e nas franquias não, mas era um desejo. Fazendo gancho para o episódio de licenciamento, né, era aquela questão clássica de querer usar a licença full de Salesforce, que daí ela tem um custo maior, e aí quando a gente estava falando de franquias, naquele caso, a gente estava falando de 3.000, 4.000 licenças de usuários, então isso, né, vezes o número da licença é um número representativo, né? O nosso trabalho ali foi muito entender, conversar com eles, entender os objetivos, o que eles queriam, né, quais as funcionalidades que eles queriam que os franqueados utilizassem, para daí a gente oferecer casar ali a oferta mesmo da licença adequada, que no caso foi as de comunidade, né, que a gente mencionou também no outro episódio, que foram as licenças de Partner Community. E aí essa licença de Partner Community, ela vale, assim, o custo dela é irrisório perto da licença full, né? Ela representa uns 20% do valor da licença full. Então isso acabou viabilizando o projeto, tanto que já está, a gente já subiu em produção, já colocou e as franquias já tá em fase de rollout para liberar para todas as franquias, mas já tem muitas franquias utilizando já o sistema. E para a gente entrar, então, mais específico, assim, dentro desse assunto mesmo, como que a gente faz para integrar o Salesforce em franquias, assim, Ariel? Isso é um ponto bem importante, porque daí, quando o cliente a empresa tem licenças de Sales Cloud ou Service Cloud, aliadas com licenças de comunidade, né, daí a gente está falando de franquias, a gente está falando de Partner Community, tem muita sinergia, porque eles estão no mesmo ambiente. É tudo Salesforce, é tudo a org do cliente, a mesma org. Então, assim, tem muita sinergia em questão de dados, compartilhamento de dados, ter já a tua base centralizada. Então, por exemplo, vamos pensar que tu tem nas tuas franquias lá, eles captam leads. Então, e eu tenho 300 franquias. E todas elas captam leads. No momento em que elas estão utilizando a comunidade do Salesforce, tu vai ter essas 300 franquias alimentando a tua única base centralizada, que é o teu CRM. Então isso gera muito poder na mão de quem toma as decisões estratégicas da empresa. E assim, para padronizar, para colocar alguns padrões para as franquias atenderem, ou, né, um procedimento de vendas padrão para aquela franquia, tu consegue também, de uma forma bem prática e centralizada, implantar isso para toda a rede. Então tu realmente gera um poder de escala bem legal, assim, sabe? Para ajustar os teus processos, melhorar os teus processos, fazer com que eles sejam seguidos, metrificados. Isso tudo gera um benefício bem grande para as empresas. Entendi. E quais são os principais desafios, assim, para tu
usar o Salesforce para gerenciar múltiplas franquias, assim. Nos casos de implementação ali de franquias com comunidades, o ponto mais sensível que o pessoal tem ali de preocupação e risco é em compartilhamento de dados. A gente não tornar público dados de uma franquia para outra. Porque tem muitos casos, muitos clientes nossos, Porto Belo, Stara, V4, vários que utilizam a comunidade, e a gente tem muito essa questão do sigilo da informação, porque daqui a pouco uma franquia, uma loja ali vai estar canibalizando a outra, né? Sim. Quando o cliente de um de outro, a gente acha que está crescendo base e na verdade tem uma franquia roubando o cliente da outra. Então, ter bem estruturado a parte de hierarquia de acessos dentro do Salesforce, o compartilhamento de dados, a visibilidade das informações sensíveis, também a gente configurar para que não aconteça de uma franquia poder visualizar dados sensíveis de outra. E, ao mesmo tempo, eu não perca a minha visão 360 do cliente também. Então, é equilibrar esses pratos aí. Eu conseguir manter o sigilo das informações. Porém, por exemplo, um cliente que é atendido na tua franquia, eu preciso saber que foi atendido na tua franquia para eu também conseguir direcionar da melhor forma, ter o histórico do cliente e tudo mais, mostrar que a empresa ela é madura, ela tem, né, Tem um cruzamento de dados, exato. Quem nunca teve aquela impressão de, por exemplo, eu abri um chamado numa empresa ali e aí eu fui para outro atendente e sabe, é como se fosse um novo relacionamento. Explicar tudo de novo. Exato. Então, equilibrar esses dois pratos. Né? Não compartilhar demais, mas ter a informação sempre disponível para dar o melhor atendimento para o cliente, independente da franquia daí que estiver atendendo. Entendi. Show. Orel, e franquias, a gente tem ali uma rede de franquia, só que uma é muito diferente da outra. Mesmo tendo o sistema ali do Salesforce, tem como a gente personalizar para as franquias o Salesforce ou não? Como é que funciona essa personalização para cada franquia? Assim, dá para a gente fazer personalização para ser algo padrão e dá para personalizar para ser algo específico. A gente tem ali as comunidades, eu consigo criar componentes customizados, telas novas e tudo mais, fluxos novos que vão ser incorporados ali. Então, daqui a pouco, por que eu falei na questão de personalizar para padronizar? Daqui a pouco eu preciso de um comportamento personalizado, mas que seja padrão para todas as empresas, para todas as franquias, né, todos da rede. Sim. Então, daqui a pouco eu tenho um funil de vendas específico, eu tenho alguma funcionalidade que eu preciso customizar para atender. Então, nesse caso, até no próprio case da V4, a gente fez uma customização para integrar com o provedor de telefonia, então para as franquias poderem fazer a ligação. Então, isso gera um poder muito bacana para o time comercial. Imagina eu ter todas as franquias, o pessoal já com o telefone, com a telefonia embarcada dentro do portal do Salesforce, e isso vai estar alimentando já a matriz, então eles vão estar com todas essas informações, o link da gravação, com o report, tudo mais, assim, ficou bem bacana. Então a gente consegue personalizar para padronizar, e também dá para personalizar para realmente tornar específico algum fluxo, algum cenário para alguma franquia em específico. A gente consegue criar metadados customizados, que a gente chama lá dentro do Salesforce, para daí a gente parametrizar para quem a gente quiser um determinado comportamento. Muito bom. E dentro das franquias, tu consegue ter níveis diferentes de acesso ou não? Por exemplo, o nível de proprietário da franquia, o nível de gestor, coordenador, vendedor? Tem. Isso tem uma certa limitação, mas já é nativo, já é padrão da comunidade, da Experience Cloud. Quando a gente cria, a gente tem as licenças de partner, e eu crio esse usuário de parceiro, eu consigo ter 3 níveis de hierarquia, que é o executivo mais alto, depois eu tenho um nível de gerência e um de operador. Então eu consigo ter até 3, eu posso identificar 1, 2 ou 3 níveis de hierarquia ali dentro. E aí a gente consegue configurar os papéis conforme essa hierarquia. Show. Então, por exemplo, né, dando um exemplo prático, aí, a gente tinha num outro case de cliente a parte de comissionamento, né, dos vendedores. Os vendedores eram franqueados ou lojas próprias, mas eram externos. Então eles usavam a comunidade. E aí a gente tinha lá o dono da franquia, a gente tinha o gerente e a gente tinha os vendedores. E aí cada um tem um nível de visualização em cima dos dados do outro. Por exemplo,
Eu tenho um vendedor, eu não consigo ver alguns dados de outro vendedor, porém o supervisor ele consegue ver o dos dois. Sim. E o dono consegue ver o de todos. Todos. Exato. Entendi. E pro dono da franquia, assim, qual é o maior benefício que tu vê com essa expansão, por exemplo, do Salesforce em toda a rede de franquia? Tem algum impacto pro dono da franquia, algum benefício para ele em relação a essa expansão? Da experiência, por exemplo, que tu tá tendo com a V4. Tem muito benefício porque assim, primeiro que ele não vai ter o custo embarcado de contratar do zero. Eu não sei como é que eles fazem essa questão da cobrança do Salesforce pro franqueado, tá? Isso eu não sei, não tenho essa informação. Mas com certeza é um custo mais acessível do que o franqueado contratar um Salesforce, contratar uma consultoria e tudo mais, né? Então eles já absorveram na matriz esse custo. Então ele já vai ter muito, muito benefício. Mas assim, independente desse cenário, o que eu vejo de vantagem para o dono de franquia é que ele vai ter uma ponte de comunicação e de tráfego de dados instantâneo com a matriz, sabe? Então eu acho que isso é muito poderoso. Por exemplo, dando um exemplo prático, até agora voltando por causa da V4. Se a V4 quiser mandar leads para uma franquia, eu consigo que isso esteja pronto praticamente instantaneamente. Ele vai estar lá no sistema da minha franquia, aqueles leads para ele trabalhar, aquele cliente para ele trabalhar, porque eu estou dentro do mesmo sistema, gera muita sinergia, tanto para a matriz quanto para o franqueado. Tem muitas vantagens, né? A matriz ela vai estar tendo os inputs de todos os franqueados para tomada de decisão estratégica, a informação está com eles, né? Então eles são donos da informação, isso é muito bom e acaba gerando sinergia, padronização e tudo mais. Para o dono de franquia eu vejo muito assim beneficiado do que a matriz tem para oferecer para ele. Então é essa questão, daqui a pouco eu tenho que mandar um cliente-chave para alguém, mandar um lead para alguém, eu conseguir tornar mais dinâmica a minha comunicação com as franquias. Então a gente tem um canal de comunicação que é o Chatter, talvez eu esteja até antecipando uns assuntos que a gente ia falar, mas tem um canal de comunicação que é o Chatter, que é quase que uma rede social ali dentro do Salesforce. E isso funciona nas licenças padrão de Salesforce, a full, e nas comunidades de parceiro, customer, né, várias comunidades ali. A gente tem o Chatter, que daí a gente consegue fazer uma comunicação. Então daqui a pouco, até por grupos ou por individualizar para as pessoas, mas consegue fazer posts e comunicar para toda a rede com uma facilidade enorme, assim, já nativa e embarcado. Show. Então gera muita sinergia, eu consigo ter estratégias rápidas e comunicar isso para minha rede de forma rápida e segura, que eles vão estar utilizando a mesma instância do Salesforce. Cara, já que tu falou ali um pouco sobre essa questão de padronização do atendimento dentro da franquia, é muito importante essa padronização mesmo, tanto de atendimento, de venda, quanto processos dentro de uma franquia. Como que o Salesforce ele pode auxiliar nessa padronização, de repente atendimento de cliente, alguma coisa assim? Tem como montar essa padronização ali dentro do sistema? Tem. Até um exemplo que eu dei foi esse do, por exemplo, eu tenho um funil de vendas customizado, um canal de vendas, ou um fluxo de vendas específico que eu quero padronizar para toda a minha rede, a gente consegue fazer. Tem também alguns outros exemplos que dá para fazer, né? Por exemplo, para atendimento, a gente consegue direcionar também as etapas do atendimento, do caso ali, conforme a gente espera, né, que seja feito, sei lá, dependendo do tipo de atendimento que eu preciso fazer, eu tenho que ter determinados passos e tudo mais. Da mesma forma que a gente faz no Salesforce, dá para fazer para a rede de franquias na comunidade de parceiros. Um outro ponto bacana, só que daí não envolve comunidade de parceiros, a gente fala de Marketing Cloud. O Marketing Cloud também é um formato, daí ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, que tu consegue criar business units, mas basicamente a mesma estrutura. Tu tem a matriz e as business units eu consegui criar daqui a pouco para as franquias ali, para meus diferentes times de atendimento, e aí eu utilizar os recursos do Marketing Cloud de comunicação. Então, daqui a pouco ter alguns templates de e-mail padronizados e tudo mais, que vão estar com a identidade visual da empresa, mas eu vou conseguir dar esse poder para a franquia, para ela fazer daqui a pouco uma newsletter, uma jornada específica para a sua base de clientes, utilizando todo
o arsenal que tem na matriz, né? Então fica bem, é um exemplo também que fica bem bacana ali de comunicação. Cara, e no caso bem específico da V4, ou até da Star, alguma empresa que vocês atuaram, assim, como é que funciona essa migração de sistema pros franqueados, né? Porque a gente tem aquele impacto, quando tu tá implantando Salesforce, tem todo o impacto de treinamento para as pessoas terem a adesão do sistema, né? Como é que funciona daí essa adesão a nível de franquia? Legal, boa. Isso daí é um ponto sensível, né? Um ponto importante, porque de nada adianta estar com uma ferramenta, com a Ferrari, e não saber apertar o botão de liga, né? Sim. Então, assim, tem vários clientes, a gente consegue ver diferentes cenários em clientes que a gente atuou, tá? Tem um cliente que é bem bacana o formato que eles fazem, tipo, toda nova funcionalidade que a gente sobe de Salesforce, eles comunicam para toda a rede, eles têm um time interno que vão montar o material, um PDF e tal, bem educacional mesmo, passo a passo daquela funcionalidade, e é a nível de funcionalidade. Então, eu tenho uma nova funcionalidade para, sei lá, fazer emitir um boleto de XYZ, beleza. Aí eles têm um material e eles divulgam isso para a rede e tal dia vai ser liberado isso daqui. Isso tem funcionado super bem, às vezes até com vídeos. Tem vídeos e tudo mais. Então, mostrando, gravando tela e a pessoa narrando e tudo mais, e ele fica bem editadinho, fica bem legal. Então é um exemplo que eu achei bem positivo, sabe? Mas óbvio, tem demandas que são mais complexas, que um videozinho não vai... Se fizer o vídeo, vou ter um vídeo de 3 horas lá, sabe? Sim. Então daqui a pouco é um projeto que está subindo e tudo mais. E aí nisso, inevitavelmente, a gente tem que falar em treinar a rede, né? Então até ligando com o ponto de antes ali que eu falei sobre rollout e tudo mais, normalmente é isso que se faz. Eu faço uma estratégia de rollout, ou seja, eu vou liberar essa funcionalidade, eu vou liberar o Salesforce para essas primeiras 5 franquias aqui. E aí eu vou fazer um treinamento com essas 5 franquias, online, ou presencial, etc., uma imersão, um workshop, alguma coisa assim, para a gente explicar, tirar as dúvidas, né, fazer exemplos, fazer simulações e tudo mais. E aí, aliado a esse rollout, a gente faz os treinamentos com cada uma das franquias no momento em que for disponibilizado o recurso para elas. Entendi. E normalmente, da tua experiência, assim, por exemplo, vocês primeiro liberam um MVP ali dos acessos ao Salesforce para essas primeiras franquias e depois vão ampliando Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu passei por durante muito tempo eu atuei com um CRM, só que quando eu comecei a atuar junto com ele, cara, ele era um CRM Windows 98, né, super simples, assim, uma coisa bem enxuta, só que conforme foi passando, ele foi agregando inúmeras ferramentas, por exemplo, tinha ferramentas lá de espera de produto, por exemplo, eu cadastrava um cliente que o produto que ele queria eu não tinha naquele momento, e quando era cadastrado no meu sistema aquele produto, ele emitiu um aviso para mim, ó, tu tem um cliente que estava esperando esse produto. Só que depois veio o sistema de pipeline, uma série de coisas ali dentro. E hoje eu vejo que quem atua com esse CRM, cara, não tem domínio de 50% da ferramenta. Eu fui tendo o domínio de quase 100% dela porque foi implantada aos poucos. Cada ferramenta foi aprendendo junto com a implantação, entendeu? É feito mais ou menos, da tua experiência, não tem tanta ferramenta assim, a gente larga de uma vez só, ou vocês vão largando de repente, ó, a partir da semana que vem vai ser implantado a parte do dashboard do franqueado, ou a parte específica, ou como é que, da tua experiência, como é que é a melhor forma de proceder? Normalmente, o que a gente tem visto é muito comum, cada vez mais as empresas estão querendo fazer pequenas entregas, mas rápidas, do que entregar um projetão no final. Então, nesse cenário específico de franquias que a gente está falando, cara, é normalmente um MVPzão, assim, do que eles precisam. Qual é o objetivo principal nesse momento para as franquias utilizarem? É o funil de vendas? Beleza, então vamos entregar um funil de vendas, nada mais do que isso, sabe? E daí, nesse sentido, fica bem específico eu achei bem parecido com o teu cenário que tu comentou, né? Que aconteceu contigo. A gente vai dar o treinamento, explicar para o time isso. Óbvio que as funcionalidades vão sendo agregadas, e aí isso é importante de ter uma base de conhecimento para que novas pessoas que não vivenciaram essa fase, A evolução, elas vejam todas as funcionalidades que tem e saibam operar da forma correta.
Sim, mas aí acaba que o próprio ecossistema ali que a pessoa tá vivendo vai ensinando pra ela isso, né? Porque tu chega num ambiente onde, por exemplo, tem 10 pessoas ali, sei lá, 5 pelo menos viveram essa implantação, essas 5 já vão aos poucos ir liberando informações para os novos, né? Tem que ter algum rito de passagem, né? Sim. Às vezes a empresa não tem uma base de conhecimento bem documentada e tudo mais, mas tem processos bem definidos de, essa pessoa está entrando nova, eu vou colocar um cara acompanhando que conhece todos os processos, conhece bem a ferramenta, vai dar um bom onboarding e tudo mais. Então tem várias formas, né? E vocês, Ariel, como consultoria, vocês têm algum plano, daqui a pouco, algum formato de estar sempre treinando, até para essas pessoas novas que vão entrando ter acesso a algum tipo de treinamento da consultoria? Tem alguns casos diferentes, tá? Para alguns clientes a gente foi contratado, inclusive, para dar treinamentos, fazer workshops e tudo mais para o time de vendas deles. E aí, normalmente, quando a gente atende essa ponta aí de treinamentos e adoção, engajamento de Salesforce, sessão de dúvidas e tudo mais, a gente tem alguns procedimentos ali para dar esse material, né, liberar esse material para o cliente poder usar quando ele quiser, né? Então, treinar o time deles, ter sessões gravadas de treinamento. A gente já fez treinamento de marketing cloud para explicar para o cliente como, para os colaboradores ali da área de marketing do nosso cliente, como que ele cria jornadas customizadas, faz disparo de e-mails e tudo mais, explicando toda a ferramenta, isso tudo ficando gravado ali, a gente tirando dúvidas, sessões de Q&A e tudo mais. E às vezes a gente tem um material que a gente confecciona e libera para eles também. Então, nessa ponta, a gente tem esse formato. E para quem contrata o nosso serviço de consultoria, implementação ali de fábrica mesmo, de desenvolvimento, uma coisa que a gente tá evoluindo essa ideia, a gente quer colocar em prática esse ano, é fazer treinamentos recorrentes para a nossa base de clientes também. Fazer sessões online ali com assuntos específicos de integrações, ou customização de objetos e tal. A gente está avaliando ali pautas e recorrência para começar a fornecer esses treinamentos ali para também aumentar a adoção, o bom uso do Salesforce pelos nossos clientes também. E tem algum detalhe, de repente, que faltou a gente conversar ainda aqui sobre essa questão de expansão de franquia utilizando o Salesforce e como expandir as franquias utilizando o Salesforce? Alguma coisa, algum ponto importante que tu acha que é válido ou a gente conseguiu abordar tudo? Acho que a gente tocou todos os pontos, a gente falou da segurança de dados, sobre compartilhar os dados entre as franquias, a gente falou sobre as hierarquias, né, os cargos dentro da franquia para visibilidade também dos dados. A gente falou da sinergia, as vantagens que tem tanto para a matriz quanto para o franqueado quando conectados eles, né, tendo essa sinergia aí da mesma informação centralizada. Um ponto que eu acho que eu esqueci de mencionar é que também isso evita com que tu gere duplicidade de dados na tua base, que é uma dor bem sensível, bem latente aí, que a gente tem visto em vários cases, que tem múltiplos canais, múltiplas inputs de dados e no final eu não tenho uma base centralizada, bem higienizada e eu começar a perder a eficiência na minha tomada de decisão, levar caminhos estratégicos ali para a minha empresa. A gente falou muito sobre a questão dos erros ali, né, de utilizar as licenças corretas para a Partner Community. Cara, eu acho que abordamos bons pontos aí. Se ficou alguma coisa aí que a galera quer ver sobre comunidade também, bota no comentário aí que a gente vai ler todos eles e fazer novos episódios aí pra gente esclarecer esses pontos. Show de bola. Esse ponto de higiene de dados é um ponto que a gente não conversou mesmo e realmente faz todo sentido, né? Ao invés de tu ter uma poluição de dados, tu passa a ter um enriquecimento, né? Porque cada franquia vai podendo melhorar ainda os dados daquele cliente que tá ali dentro da base. Mas interessante mesmo. E se tu curtiu esse podcast até aqui, já deixa teu like, lembra de deixar o comentário aí sobre um próximo assunto, ou se ficou alguma dúvida sobre esse podcast, comenta pra gente poder responder num próximo episódio. Lembra também de seguir o Ariel Salesforce lá, seguir, e se quiser contratar a consultoria, Ariel, para fazer essa implantação aí das franquias, como é que funciona? Entrar ali no nosso site, srconsulting.io, nas redes sociais também, srconsulting.io, pode me chamar no @ariel Salesforce ou no LinkedIn, Ariel Dornelles.
Show de bola, fechou. Então já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, favorita no teu stream favorito e até o próximo episódio. Falou!